Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na última quinta-feira, Goiás e São Paulo empataram por 0-0 na estreia do técnico Wagner Mancini. A equipe alviverde acabou eliminada da Copa do Brasil, mas o grande foco para a temporada, sem dúvida, é a Série B do Campeonato Brasileiro, que vai iniciar o retorno agora. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas observações táticas no comportamento da equipe do técnico Wagner Mancini. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Eduardo's Embalagens. Na Eduardo's Embalagens você encontra uma completa linha de embalagens. Embalagens de plástico, embalagens de isopor, embalagens de papel, descartáveis, também produtos de limpeza. Tudo isso lá na Eduardo's Embalagens, Avenida da Alvorada, em frente ao Colégio Petrônio Portela, ali no Conjunto Cruzeiro do Sul. Quer seguir a Eduardo's no Instagram? @Eduardo's, no plural, embalagens, ou WhatsApp, o 9805-0900. Bem, nesse empate por 0-0 entre Goiás e São Paulo, muito se destacou a questão do Goiás ter sido um pouco mais aguerrido, um pouco mais voluntarioso dentro de campo, mas eu quero trazer para vocês algumas observações táticas, algumas observações de comportamento na equipe do técnico Wagner Mancini. Vamos dividir essa análise em momento ofensivo e em momento defensivo, tá bem? Uma primeira, até pegar a prancheira aqui para a gente ficar mais à vontade. Uma primeira observação que eu quero trazer para vocês é a marcação, o modelo, pelo menos utilizado nesse jogo. Vamos ver em outros, né? O Goiás marcou num 4-5-1, certo? A linha com os 4 defensores, lateral, 2 zagueiros, lateral esquerdo. Aqui no centro, 2 volantes, o meia e aqui os 2 homens de lado, certo? Aqui na frente o centroavante, apenas o Ângelo Rodrigues fazia a saída de bola. Então o Goiás marcava num 4-5-1. Algo interessante também nesse 4-5-1 é o seguinte: se a bola vinha aqui na lateral, esse jogador subia para obrigar o São Paulo a fazer o contorno. Se a bola vinha um pouco mais centralizada, esse jogador subia. E isso acontecia com os outros também. Então, sempre no setor em que alguém do São Paulo tentava fazer essa infiltração na segunda linha, o jogador subia no que tinha posse de bola. Vamos supor, esse jogador recebeu a bola aqui, o volante saía nele, certo? E a linha continuava compactada. Rodou a bola, o volante volta para o lugar, a bola vem, por exemplo, no jogador do outro lado, no extremo, do outro lado, no lateral, aqui subia, certo? Então era um dos comportamentos nesta marcação. Outro aspecto, defensivo, quando o São Paulo, especialmente nas cobranças de tiro de meta, o São Paulo gostava de fazer uma saída com 2 jogadores dentro da grande área, abria um de cada lado, abria mais 2 aqui, com um por dentro, e aí fazia uma linha de 5 aqui na frente. Era uma maneira muito comum que o São Paulo usava até quando ele queria fazer essa bola longa. Então o São Paulo fazia isso. O que o Goiás fazia nessas situações aqui? Ele adiantava o atacante e o meia aqui na entrada da grande área, subia os ponteiros para tirar esse passe aqui dos lados, e os volantes, um encaixava lá e os outros encaixavam aqui nos atacantes, certo? E aí o Goiás espremia o São Paulo nessa saída de posse de bola. O São Paulo muitas das vezes tentou, inclusive o Goiás conseguiu recuperar algumas bolas ainda aqui na intermediária ofensiva por conta dessa postura. Claro que isso aqui não é uma postura que você dá conta ocupar por 90 minutos, principalmente com o time com a bola rolando.
Com a bola parada, um lateral, uma cobrança de tiro de meta é mais tranquilo. Mas mesmo com a bola rolando, no início, durante 500 minutos, o Goiás fez essa pressão. E eu penso que o Wagner vai tentar transformar isso em uma característica do seu time. Agora eu quero tirar a outra equipe aqui para a gente falar um pouco do Goiás com a posse de bola. Algumas observações que eu pude fazer nesta equipe do Wagner Mancini nesse jogo contra o São Paulo. Tá lembrando? Estou falando exclusivamente desse jogo. Depois, com o passar dos jogos, a gente vai poder observar um pouco mais. Vamos lá, saída de bola do Goiás. Ele, só olhando aqui a numeração. O Goiás usava muito uma saída de abrir os dois zagueiros, né? Abria-se os dois zagueiros. Às vezes o Natan vinha aqui para fazer essa saída centralizada. O Gava também bateu. Abria-se os dois laterais aqui na segunda linha e puxava o Luiz Henrique no meio junto com o Gava e abria o setor ofensivo lá em cima. Normalmente o Goiás saía nessa formação, com 3 mais defensivos, uma linha de 4, outra linha de 3. No campo ofensivo, o Goiás parou de trabalhar muito com aquelas bolas verticais. O Goiás passou a trabalhar mais com um jogo aproximado. Como é esse jogo aproximado? Bola no Sander, o meia encosta, o ponteiro encosta, certo? O atacante dá opção e alguém faz a linha do outro lado para a invertida de bola. A bola veio para a direita, o volante encosta, o lateral sobe, o ponteiro encosta, o atacante dá aqui, o atacante chega e normalmente era o lateral do outro lado que dava amplitude. Então esse também era um comportamento da equipe do Goiás com a posse de bola. Outra coisa, e principalmente o Natan dava essa característica. O Goiás tinha uma tradição nesta temporada de fazer o seguinte movimento com a bola. O Goiás vinha com a bola, saía pelos lados, trazia para o meio e conduzia para um dos lados, ou o lado esquerdo ou o lado direito. Então era um desenho que fazia basicamente isso aqui. Aqui, 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 por exemplo. Ou aqui, aqui, lá. Lá, aqui. Mas sempre era isso. Vinha na lateral, fechava no meio e abria na lateral, independente de qual lateral que saía. Desta vez, claro que o Goiás fez essa exploração de corredor, usou muito corredor pelo lado direito aqui, por exemplo, o passe do Diego no Wellington foi muito comum, mas o Goiás usou muito esse passe centralizado. O Natan procurando o centroavante. O Natan procurando o meia mais infiltrado. O Natan foi o jogador que mais utilizou esse tipo de situação. Então já são alguns aspectos que a gente começa a enxergar nesse time do Wagner. Com certeza isso foi feito numa conversa e um treino no máximo. Com o tempo, a tendência é que ele tente fortalecer essas ideias de jogo, tente fortalecer esse comportamento dentro de campo, tá bem? Então eu queria trazer para vocês essas observações iniciais de um trabalho ainda muito prematuro, né? Mas para o torcedor já ficar um pouco mais atento nestes jogos que virão na sequência pela Série B do Campeonato Brasileiro. Gostou do conteúdo? Deixa o like, deixa o seu comentário. A sua participação, como eu sempre cito, é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Vamos rumo aos 8.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito, quero deixar o convite mais uma vez para você se inscrever neste canal completamente dedicado ao futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a nossa próxima oportunidade.